Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, no canal tem uma aula sobre questão das massas. Hoje eu quero fazer uma segunda parte sobre isso, entendendo de que maneira a formação de uma sociedade de massas levou o século XX a assistir o surgimento de regimes totalitários. Quero passear com vocês na visão de grandes sociólogos que vão nos levar a compreender de que maneira essa propaganda ideológica do Estado construiu uma mentalidade nas massas que possibilitou a ascensão desses regimes totalitários. Sejam regimes tidos de esquerda, no caso do comunismo soviético, sejam tidos de direita, no caso do nazismo, do fascismo e do franquismo. Quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar. Então, só para a gente entender, o século XX assiste o surgimento dos regimes totalitários. E quando a gente percebe o surgimento desses regimes totalitários, há uma causa histórica, mas há também uma causa sociológica. O que a gente vai passear nessa aula é entender passo a passo, a partir de 4 pensadores, quais são as causas sociológicas para que o século XX tenha assistido à ascensão desses regimes tidos como totalitários. E de que maneira esses regimes conseguiram a adesão do povo. Tá? Porque há um elemento comum nos regimes totalitários. Em todos, você tem uma forte participação e adesão das massas, das camadas populares, nesses regimes. Tá? E para a gente entender isso, a gente vai passear por 4 pensadores. Hannah Arendt, onde ela vai identificar em que momento o totalitarismo surge. Depois, o André Comte Spontville, que vai fazer uma reflexão das semelhanças e das diferenças entre os tidos de direita com os tidos de esquerda. Depois, o Albert Camus, entendendo o grande risco desse Estado onipresente. E, por último, Raymond Aron, entendendo que, na essência, é tudo a mesma coisa, regime de direita e de esquerda, na realidade, tem uma mesma raiz. Então, os 4 pensadores que eu vou apresentar para vocês, eles não se contradizem. Tá? Na verdade, eles se complementam para a gente ter uma compreensão sociológica do totalitarismo. Então, antes da gente construir essas 4 teses, né, Hannah Arendt, Spontville, Albert Camus e Raymond Aron, a gente precisa entender em que momento surge o totalitarismo. Né? O que está acontecendo do ponto de vista político-sociológico para que surjam regimes extremos, seja tidos por uma propaganda ideológica de direita, seja tidos por uma propaganda ideológica de esquerda. Mas o que, na raiz, faz surgir regimes totalitários? A deteriorização do Estado, automaticamente a perda da política. Os regimes totalitários, eles surgem no momento em que todos os regimes políticos se degeneram. Então, nós temos uma condução política na sociedade. Vamos aqui fazer o recorte do século XX, que é quando esses regimes ascendem ao poder. Nós tivemos várias tentativas de regimes políticos e todos eles se degeneraram. E no momento em que todos eles se degeneram, os grandes líderes totalitários se apresentam como a solução para esses problemas. E aí, quando eu estou dizendo a degeneração de todos os regimes políticos, eu estou fazendo uma reflexão da política clássica, tanto de Platão quanto de Aristóteles. Então, na essência, na raiz, os regimes totalitários eles surgem à medida que o Estado político se deterioriza, se degenera. E aí surge a necessidade de ter uma solução para essa degeneração. E aí, Hannah Arendt, André Comte Spontville, Albert Camus e Raymond Aron vão nos ajudar a entender isso. Tá? Esses 4 pensadores que a gente vai conhecer são todos do século XX, todos, de alguma maneira, conheceram os regimes totalitários, e o olhar que eles têm sobre eles é um olhar de quem está vendo o que está acontecendo. E eu quero que vocês entendam a construção ideológica que eles vão percebendo. Então, a primeira que eu quero refletir com vocês é Hannah Arendt. Ela escreve um livro chamado A Condição Humana,
onde ela vai entender exatamente a crise da autoridade política. Hannah Arendt, quando ela olha para a política, ela percebe que nós chegamos ao ponto do fim da própria política. Há uma frase na Condição Humana da qual eu gosto muito, quando ela diz assim: a degeneração da política é a degeneração do próprio ser humano. A política ela se perdeu à medida que os próprios indivíduos perderam o senso da política. O que é a política? A política é a busca do bem comum. A política, para Hannah Arendt, é a partilha do poder. É a vivência no espaço. E o que a Hannah Arendt está percebendo? A partir da Primeira Guerra Mundial, esse ideal perfeito de política, que é incorporado pelas democracias liberais, se perde. Então, aqui, Hannah Arendt está fazendo um recorte histórico para nós. Antes de tudo, ela parte da ideia de que o Estado totalitário é resultado da degeneração do poder político. Então, a ideia de política se perdeu, se degenerou, se estragou, e como resposta a essa degeneração, aparecem grandes líderes totalitários que vêm para resolver essa questão. E se utilizam do discurso para manipular as massas, e essas massas, uma vez alienadas e manipuladas, vão fazer aquilo que esses grandes líderes querem. E a Hannah Arendt entende que isso começa a partir da crise das democracias liberais, a partir da Primeira Guerra Mundial. É preciso que a gente entenda que no período entre guerras, nós tivemos 3 regimes políticos atuantes na Europa. As democracias liberais, o comunismo soviético e os regimes totalitários. O que predomina? Essas democracias liberais. A revolução bolchevique na União Soviética está acontecendo, tá? O comunismo está começando a dar os primeiros passos, mas essas democracias liberais, elas vêm do iluminismo francês. Então, ele já é mais antigo. E aí, a Hannah Arendt está enxergando que esse momento pós-Primeira Guerra Mundial, que deveria, de alguma maneira, ser a consolidação das democracias liberais, apresentar a crise delas. Por quê? Primeiro, porque nesses espaços de democracias liberais, os indivíduos perderam a capacidade de dividir o espaço. Esse ideal de das liberdades individuais, que vem lá do John Locke, quando chega no século XX, transforma o indivíduo num sujeito individualista. Aquilo que a Hannah Arendt chama de espaço entre, agora não vai ser mais conjugado no plural. Ela entende, por exemplo, que a vida, que deveria ser conjugada no plural, está sendo conjugada no singular, porque cada indivíduo se fecha na sua própria realidade. Os indivíduos, eles perdem a capacidade de partilhar os espaços. E é nesse momento que a violência surge. Há um conceito de Hannah Arendt, de muitos atos, chamado a banalidade do mal, onde ela percebe que no momento em que os indivíduos não conseguem mais dividir os espaços, a violência se torna a única opção, ou a última opção. É exatamente nessa fresta, é exatamente nesse espaço que os regimes totalitários encontram condições para ser a solução para essa crise. A Hannah Arendt está percebendo também que os indivíduos percebem que as democracias liberais não vão resolver os problemas da sociedade, pelo contrário, só vão aumentar, porque vai aumentar o individualismo, vai aumentar a violência, vai aumentar todos aqueles problemas que a democracia liberal do iluminismo se apareceu como solução e não resolveu. Ora, ela está degenerada, porque ela não atingiu aquilo pelo qual ela surgiu. E é exatamente nessa hora que os regimes totalitários surgem como uma solução para a crise. Os indivíduos na Alemanha, na Itália, na Espanha, na União Soviética, que estão vivendo esse crescimento da violência, essa falta de capacidade de compartilhar os espaços, essas questões todas surgindo, vão olhar para os grandes líderes como Mussolini, como Lenin, como Stalin, como Hitler, e vão falar, como Francisco Franco na Espanha, e vão falar, bom,
Então a gente precisa desses caras para organizar essa sociedade, porque a política se degenerou. E aí, quando aparece essa consciência coletiva, nós vamos perceber uma massa sendo alienada. Por quê? Porque as ideologias impostas pelos regimes totalitários ficam enraizadas na mentalidade dos indivíduos. E eles pensam, não, ok. Se você conversar, por exemplo, com um alemão do período nazista, ele vai falar, olha, o que aconteceu está certo. É necessário haver uma forma de condução política que nos tire desse caos. E por meio da propaganda ideológica, os regimes totalitários se instalam na sociedade. Porque eles começam a se apresentar como a solução para essa crise. Mesmo que isso anule a minha liberdade. Os indivíduos, uma vez manipulados, formados como massas, eles aceitam perder sua liberdade. Porque eles têm que escolher entre segurança e liberdade, entre progresso e liberdade. E eles escolhem o progresso, eles escolhem a segurança. E aí, nesse espaço, é nesse vácuo que nós vamos ter o quê? A destruição total do espírito público e do espaço público. Eu abri mão de minha liberdade. O Estado passa a determinar todas as minhas, os meus gostos, as minhas vontades, as minhas opções. Pensem, por exemplo, nos planos quinquenais da União Soviética, onde o interesse do Estado está acima da vida do indivíduo. Os indivíduos, eles abrem mão de sua liberdade. Esses indivíduos, uma vez manipulados, uma vez conscientes por meio dessa ideologia, vão entregar essa sua liberdade. Por quê? Porque o modelo até então vigente, as democracias liberais fracassaram. E como consequência disso, a gente vai ter o crescimento da violência e, pior, a legitimação da violência não só cresce, também torna-se legítimo. E a formação de uma sociedade de massas, manipulados por aqueles que detêm o controle da sociedade, manipulados por aqueles que detêm o poder. Então, segundo Hannah Arendt, esse é o vácuo, esse é o espaço, esse é o lugar onde os regimes totalitários encontraram condições para ascender no poder. E, principalmente, para conquistar essas massas. Aí vai aparecer esse outro francês, André Comte Spontville. Ele vai dar continuidade ao olhar que Hannah Arendt tem sobre os regimes totalitários. Tá? Ele pega o ponto da questão das massas que a Hannah Arendt identificou e ele vai continuar esse estudo. E ele vai partir da seguinte ideia. Se eu pego nazismo e comunismo, eles têm pontos em comum. Eles têm diferenças, ok. Mas eles têm elementos em comum. Que elementos em comum o Spontville está identificando? A primeira coisa que ele identifica é a formação de um partido político único com a alienação das massas. Então, o uso do discurso por parte do partido dos bolcheviques, ou do partido nazista, ou do partido franquista, ou do partido fascista, ele tem essa ideia de manipulação das massas. Essa raiz de controlar a massa está muito presente nesses partidos. Sejam de esquerda, sejam de direita, está muito presente. Outra semelhança entre os dois é a ideia de haver um Estado centralizador. Você não tem a possibilidade de poder separado. Vamos pegar, por exemplo, as democracias liberais, influenciadas pelo iluminismo. Você tem lá o legislativo, o executivo, o judiciário, são poderes independentes que conduzem o Estado. Nos regimes totalitários, isso não acontece. Há uma ideia de um Estado centralizador que determina as liberdades. E como a Hannah Arendt falou para nós há pouco, os indivíduos aceitam essa perda da liberdade.
Os indivíduos, eles legitimam esse Estado centralizador. Porque eles entendem que esse Estado centralizador vai os levar ao progresso. Uma outra característica comum entre os dois é que os dois têm um controle absoluto dos meios de informação e propaganda. Há um controle sobre aquilo que as pessoas vão ver, sobre aquilo que as pessoas vão ouvir, sobre como a informação vai chegar para as massas, de forma total, de forma absoluta. E talvez a semelhança mais marcante é a supressão das liberdades individuais. Lembrando, o André Comte-Sponville está entendendo que os indivíduos têm uma certa consciência da supressão de suas liberdades. Eu sei que eu não sou livre, mas eu estou tão controlado por um pensamento de massas que eu abdico de minha liberdade pelo progresso do Estado. E esse Estado que entende isso fala, olha, peraí, já que ele aceita, vamos continuar tomando as partes. Muitas vezes a gente estuda comunismo e nazismo separados, entendendo que o comunismo é um regime de extrema esquerda e o nazismo é um regime de extrema direita. A gente percebe, à medida que a gente aprofunda com esses sociólogos, que na essência os dois são a mesma coisa. Porque na essência, a raiz de tudo está no quê? Num Estado forte. No Estado centralizador. Nesse Estado que controla as massas. As massas são, como a Hannah Arendt fala na Condição Humana, simplesmente meras peças de uma engrenagem. Essa engrenagem ela funciona para que o Estado seja soberano. Essa engrenagem ela atua para que o Estado seja forte. Mas quais são as diferenças entre os dois? O Sponville ele entende que o nazismo parte da ideia de uma nação dominar todo um povo e impor sobre esse povo seus interesses. Então, na essência, no nazismo, nós temos o fortalecimento do Estado. A busca de um Estado forte. Já o comunismo é uma classe que dominaria e destruiria todas as outras classes. Você não tem a ideia de uma nação, mas você tem uma classe social. É aquilo que o Marx vai chamar de ditadura do proletariado, que é um estágio intermediário para que você atinja o comunismo. Então, na teoria, presta atenção no que eu estou dizendo. Na teoria, a ideia é acabar com o poder do Estado. Na teoria. Porque na prática não é isso que acontece. Há uma grande contradição nisso tudo. Ao invés de desaparecer com o Estado vai ficar ainda mais forte. Porque essa classe dominante vai ser a classe representada pelo Estado. Veja, por exemplo, a União Soviética, que adota o discurso comunista. Há uma elite financeira, que é o próprio Estado, que controla as massas. Então, embora haja uma diferença na teoria do nazismo com o comunismo, na prática os dois partem de um mesmo princípio. Um Estado forte, um Estado centralizador. Que mesmo com o comunismo você tendo o discurso das classes operárias, na prática não são as classes operárias que vão assumir o poder, é sim o Estado. E esse Estado, cada vez mais onipresente, ou seja, presente em todos os lugares, mais fortalecido ele vai estar. Então veja um caminho. Hannah Arendt encontrou a brecha para que surja o totalitarismo. André Comte-Sponville, ele encontra a brecha para que esse totalitarismo se torne onipresente. De que maneira? Criando um Estado forte. No caso do nazismo, com desculpa de uma nação dominar outros povos. No caso do comunismo, com a desculpa de uma classe social dominar outras classes. Mas na prática é só uma propaganda ideológica. Porque na prática é um Estado que vai querer ficar cada vez mais onipresente. Beleza. Entendemos esse Estado onipresente para o André Comte-Sponville. Beleza, entendemos isso. Esse Estado vai fortalecer e vai ficar onipresente. Para o Albert Camus,
Isso é um problema. Porque isso distancia da origem ideológica desses regimes. O Camus ele vai escrever uma tese que ele chama de mentalidade revolucionária e o terror do Estado. E segundo Albert Camus, ele parte de analisar o pensamento do Lenin, do comunismo soviético. E qual que é a ideia do Lenin? A ideia do Lenin, na prática, parte da ideia de que para acabar com toda forma de justiça no mundo, o Estado deve ter poder. Então, beleza. Existe uma desigualdade que o Marx identificou no século XIX. O capitalismo é gerador dessa desigualdade. E o comunismo ele tem que acabar com essa injustiça no mundo. Tem que acabar com essa desigualdade. Como? Dando poder para o Estado. Mas peraí. Se você dá poder para o Estado, você está fortalecendo uma instituição. Então, é uma contradição aí. Essa ideia de um Estado onipresente, que o Conde Spontville falou para nós agora há pouco, e o Camus está trazendo de volta, está falando, peraí, essa ideia de Estado onipresente não é a promoção da justiça. Porque quanto maior for o Estado, mais injustiça vai existir. Gente, o socialismo soviético provou isso para nós. Que de justiça não havia nada. Veja quantos milhões de pessoas morreram durante o regime. Veja o que aconteceu no final da União Soviética na década de 80. Cenário de miséria, de fome, de caos que a União Soviética vivia. Então, essa ideia de um Estado onipresente, na verdade, é uma grande contradição. Porque se você defende uma centralização sem limite do Estado, o Estado não vai desaparecer. Muito pelo contrário. Porque qual é a ideia do Lenin? Você faz o Estado crescer, 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 crescer. Ele vai crescer tanto que vai chegar uma hora que ele vai desaparecer. E aí os indivíduos vão poder viver. Não, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Quanto mais esse Estado crescer, maior vai ser o controle sobre os indivíduos. Então não há liberdade. Podemos então afirmar que isso é uma grande contradição do comunismo. Por quê? O socialismo soviético nos mostrou isso. Toda tentativa de atingir um absoluto termina em injustiça. Toda tentativa de atingir um estado absoluto, no final das contas, vai ser uma grande injustiça. Mesmo que o pretexto seja para que se alcance a justiça, não vai ser alcançado. Vai ser atingida uma injustiça. Então, esse estado onipresente que está surgindo vai ser, na prática, um estado injusto. E aí, para fechar essa sequência, aparece a figura de Raymond Aron, francês também. E ele tem uma tese interessante. Ele fala, olha, o que leva as pessoas a aceitar os regimes totalitários? O que leva os indivíduos a legitimar a ação do fascismo, do nazismo, do franquismo ou do stalinismo? A manipulação das massas. Quanto melhor o discurso sobre as massas, mais aceito esse regime vai ser. Então, o que os estados totalitários fazem? Ampliam esse processo de manipulação, constrói uma opinião pública, constrói uma ideia comum para aquelas massas, leva as massas a aderir àquele projeto para que eles consigam ficar cada vez mais absolutos. Só que no caso do Aron, ele vai fazer um estudo específico sobre os regimes totalitários de esquerda. E ele faz uma análise que eu acho genial. Antes disso, ele parte da ideia de que, por meio do discurso, o Estado totalitário atinge não só a mente dos indivíduos. O Estado totalitário, por meio do discurso, atinge também a alma. Peguem, por exemplo, um discurso do Hitler. Extremamente convincente. Extremamente apaixonante para aqueles que aderem àquela ideologia.
O discurso é a ferramenta totalitária para atingir a alma das pessoas. E aí o Raymond Aron vai entender que, por meio do discurso, as massas se tornem reféns e seguidoras daquela ideologia. Gente, peguem os dias de hoje. Nós não vivemos um regime totalitário no mundo. Mas percebam como que, por meio do discurso, as massas se tornam reféns, se tornam seguidoras daquela ideologia. Percebam, por exemplo, como que os grandes líderes políticos no mundo hoje se tornam grandes mitos. E cada vez mais nós temos uma massa que adere a essa ideologia. Por meio do discurso. Além disso, o discurso, de alguma maneira, justifica a violência no regime. Por quê? A violência se torna ferramenta de organizar a sociedade. Lembra que a Hannah Arendt falou para nós agora há pouco? A violência, ela cresce. E a violência vai crescer, e pior, os indivíduos que compõem aquela sociedade não só vão aceitar a violência, mas vão também legitimar a violência. Porque sem isso, não há sociedade organizada. Percebam, gente, como que essa ideia do Raymond Aron está extremamente presente nos dias de hoje. Só que ele vai ter um olhar especificamente com os regimes de esquerda. Porque ele vai perceber que os regimes de esquerda tiveram uma aceitação muito grande dos meios intelectuais, a literatura, as artes, a política. Porque esses intelectuais, eles sabem usar o discurso para atingir as massas. Se você pegar uma pessoa que não tem uma formação intelectual para falar com as massas, são poucos aqueles que conseguem atingir a alma das massas. Podemos dar alguns exemplos. Figura do Lula, que não é uma figura intelectual, mas que por meio do discurso atinge a mente e a alma dos indivíduos. A figura do Bolsonaro, que não é uma figura intelectual, mas por meio do discurso atinge a mente e a alma dos indivíduos. Esses, gente, são exceção. Mas a grande maioria daqueles que têm uma capacidade de discurso para atingir os indivíduos são os intelectuais. Então, os movimentos de esquerda, isso, gente, não somente no socialismo soviético, mas hoje em dia, com o marxismo cultural. Os movimentos de esquerda utilizam dos intelectuais como ferramentas de atingir as massas, por meio de ideias progressistas. A ideia de que o progresso deve vir. Essas massas que estão buscando o progresso vão aderir a esse discurso. E rapidamente essas ideologias vão se espalhar pela sociedade. E o Aron, ele vai fazer uma reflexão interessante. Ele vai partir da seguinte ideia: olha, a gente tem que diferenciar o que os regimes dizem de si próprio do que eles são de fato. O que eles dizem de si está no campo da propaganda, da ideologia. O que eles são, de fato, vai além daquilo que eles dizem de si. Por exemplo, o nazismo, extrema-direita. O comunismo, extrema-esquerda. É isso que eles dizem de si. Mas quando a gente analisa, a gente percebe que, na verdade, não. Eles se confundem, porque os dois têm bases nacionalistas, na ideia de concentrar o poder na mão do Estado para que eles possam realizar seus objetivos. Então, por mais que historicamente a gente tente colocar esses regimes em modelos separados, eles são a mesma coisa. Eles não são nem esquerda nem direita. Eles são centralizadores para fazer com que o Estado fique cada vez mais forte e os indivíduos se submetam a esse poder. Por quê? Porque esses indivíduos entenderam que todos os regimes políticos degeneraram e essa vai ser a única opção para que a gente alcance o progresso. Então é isso aí, gente. Espero ter ficado claro. Construímos todas as bases da sociedade de massas e agora como que essas massas permitiram a ascensão do totalitarismo no poder. Espero ter ficado clara essa aula, vocês tenham compreendido todo o processo comigo e logo tem mais aulas sobre política no canal. Quer continuar conhecendo a política? Bora filosofar!